Atos, capítulo 2, versículos 37 a seguir. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tome assento, que o Senhor tenha toda a liberdade de ser conosco. Meus irmãos, nós, ao encerrar o último culto de terça, que não foi a passada, porque não houve culto devido ao congresso, mas a outra, nós falamos sobre o arrependimento, que era o ingresso para esse corpo. Sem o arrependimento, nada pode acontecer. Lembram disso? E interessante que o que está no meu coração agora é falar de algo que é uma sequência. Porque a pergunta foi: que faremos, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, fica com a Biblinha aberta, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque eles estão querendo o que eles receberam, por isso que Pedro está pregando, e eles viram aquela cena da glória, da descida do Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre o padrão bíblico do avivamento. O arrependimento, se ele é legítimo, se ele acontece legitimamente, eu tenho que estar, então, avivado. Porque avivamento é a vida de Deus em mim. Avivamento, na mais simples interpretação do que de fato é a vida de Deus em você. Quando a nossa vida, ela está se apresentando muito. O que é uma vida que se apresenta muito, pastor? É aquele que toma decisão precipitado, não consulta a Deus, fala que vai fazer, depois vê o que acontece. Aquela pessoa que não tem o compromisso de buscar a Deus, de orar a Deus para tomar decisões, para fazer isso ou aquilo, etc. Então, quando essa vida quando eu estou dessa forma, essa vida ainda é minha. É a minha vida que está agindo. Mas quando eu começo, então, a depender de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do querer de Deus, não brigo com Deus no plano dele, ele é perfeito. Por favor, ainda que o caminho seja vale da sombra da morte, Deus é perfeito.
E Deus não tem sombra de variação, Deus não tem um caráter deformado, Deus não é desonesto. O amor do Senhor é perfeito. Então, irmãos, quando eu fico tomando frente, fazendo o que eu quero fazer, essa vida ainda é minha. Mas quando eu começo agora a buscar a Deus, porque dependo dEle, aí já tem um avivamentozinho aí dentro de mim. O Paulo foi desse jeito ao ponto de dizer, já não vivo eu consegui. A minha vida agora não vive a vida dele em mim. A vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, para a geração de hoje, isso parece uma utopia, uma coisa absurda. Mas teologicamente é o que deve acontecer com quem é nascido de novo. Tem pessoas que saem da igreja dizendo, essa igreja só tem paulada. Será que só tem paulada mesmo a igreja? Ou essa igreja tem palavras verdadeiras e eu não quero recebê-las e nem aceitá-las? É aquilo que a gente fala há algum tempo. Realmente é muito difícil para alguém fazer parte da igreja que prega a palavra como essa e a pessoa não quer mudar de vida. Não tem como. Agora, a pessoa que quer mudar de vida, ela quer ouvir as palavras da verdade. Fala para mim a verdade. Fala para mim o que eu preciso ouvir. Mas por quê? Porque eu quero esse Senhor que você está falando. Eu quero esse Jesus que você está pregando. Eu quero esse evangelho aí, então fala para mim a verdade, eu quero que fale a verdade. A pessoa que está buscando Deus e quer encontrar com Ele, realmente nega-se a si mesmo. Concorda? Então o que vai acontecer depois do arrependimento aqui? O avivamento. E o avivamento é tão bonito, né? Pedro fala que ele é para todo mundo, e a todos quantos o Senhor chamar. Eu estou aqui nessa, de todos que Deus chamou depois. Né? E diz respeito a todos e tal. Aí ele dizendo, olha, por causa desse avivamento, salvai-vos dessa geração perversa. E esse salvai-vos, não é eu lhe salvarei, você deve se arrancar dela. E aí já implica em decisões, não é? Tem gente que disse assim, mas eu não consigo deixar tal pecado, não consigo deixar tal atitude. Mas qual é o meio que você está vivendo? Nisso a psicologia está certa, a gente é produto do meio. Não é? Nessa questão que eu estou falando, eu não concordo que a pessoa que nasce num prostíbulo vai ser prostituta porque nasceu no prostíbulo. Não, senhores. Tem gente que nasceu no prostíbulo e é mais honesto que muitos de nós. Então, o entendimento aqui é que esse povo tem que se salvar, tem que se arrancar do meio dessa geração que não quer saber de Deus. Não é discriminá-la, não é marginalizá-la, não é odiá-la, não. É você estar agora num ambiente que, como servo de Deus, você deve viver. Amando aqueles, orando para a salvação deles, perdoando os erros dele, as palavras contrárias, as coisas que fazem absurdas, que para quem tem uma mente cristã são absurdas, perdoando. Mas o meu ambiente é na presença de Deus e naquilo que glorifica a Deus. E aí o que acontece? Eles são batizados e eles agregam, né? O arrependimento me insere no corpo, o arrependido, ele é inserido nesse corpo do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito. Ele mergulha no Espírito. E aí o que acontecia? Todos estavam juntos e tudo estava em comum. Por que tudo estava agora? Tudo era unidade, comunhão no meio desse povo. Porque eles estavam dominados pelo Espírito Santo. Simplesinho assim. Tinha que se esforçar para nada, era o prazer deles. Por isso que as reuniões aqui são todos os dias no templo, não é terça, quinta e domingo. Tem gente que fala que é fanatismo terça, quinta e domingo. Aqui é todo dia, porque eles estavam cheios do Espírito.
Deixa eu falar uma coisa para nós. Quem está cheio do Espírito, o prazer é a casa de Deus. E é natural isso, não é negócio de fanatismo, de você está obsedado, tem umas palavras, né? Você está, não, não é, é alegria. Por que que eu ia para o bar todo dia? Terminava o expediente, já passava, já ia para lá, os amigos já estavam esperando. Porque eu era inserido, mergulhado na vida mundana. E eu não posso mergulhar agora no Espírito. Porque a vida do mundo é uma, a do Espírito é outra. O mundo lá é uma, esse mundo meu agora é outro, é o mundo cristão. E o meu prazer está nas coisas que a gente faz para Deus. E não é sozinho, hein? É junto. Vocês entendem isso? Avivamento em simples palavras. Então agora é uma coisa natural, arrancou de você um tipo de gente, e agora tem outro diferente, você nasceu de fato de novo. Mas a Bíblia, teologicamente, então, claro, tem um padrão bíblico para o verdadeiro avivamento. E isso é uma polêmica muitas vezes, porque tem gente que fala de avivamento e pensa coisas que de fato não é avivamento. Um avivamento, ele pode produzir barulho ou não. Tem gente que é cheio do Espírito Santo e fala em mistério, a maioria é tomado por Deus de uma forma tremenda, mas tem gente que é diferente. O padrão do que nós vamos chegar aqui, verdadeiro, é quando realmente Cristo vive em mim. A vida de Cristo, o desejo de Cristo, a vontade de Cristo. E isso é tão natural e interessante, porque quando a pessoa está no mundo, o prazer e a alegria dela, que é momentânea, é praticar aquelas coisas. E ela pensa, como no caso, quando eu lá estava, que aquilo ali é que era a vida. É aquilo ali que é liberdade. Eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero. Só que era uma liberdade aprisionada aos vícios. Era uma liberdade aprisionada a uma vida sexual desregrada, sem limite, fazendo traições, um punhado de coisa. Ou seja, uma liberdade acorrentada em coisas terríveis. E esse eu sou livre pode me levar para a prisão, pode me levar para a morte, pode levar para um punhado de coisa que na verdade não é livre. Agora, quando Deus vem, pega um homem desse, lava e transforma e muda, num dia só, né, que eu fiz 30 anos agora no domingo, graças a Deus. Quando Deus faz isso, aí você olha para dentro, e aquela liberdade você reconhece na hora, era prisão. E os desejos que você tinha lá fora, que não tinha como deixar de praticá-los, agora você está tendo repulsa disso. Você está tendo nojo disso. É natural, quando Deus entra com a vida dele em nós, os desejos dele vêm para nós, a vontade dele vem para nós, as coisas dele, é algo, realmente, por isso que o povo lá fora disse, não pode, isso aí é mentira. A sociedade que eu vivia na época disseram que era mentira o que estava acontecendo na minha vida. Tem o Edmundo Mendes do Prado. O Edmundo veio hoje. Veio, irmã Marlene, que coisa boa, né? Que sabe de toda a história, ou de boa parte dela. Então, como é que pode ser isso? Avivamento. Quando Deus vem morar dentro de nós. Você confessou Jesus e a presença dele, depois disso, veio para você. No simples modo de falar. Qual o padrão bíblico do avivamento? Os avivamentos bíblicos oferecem alguma coordenada para a renovação da igreja evangélica no Brasil de hoje? Como de fato está a igreja evangélica brasileira? Não é algo para a gente pensar?
tem hora que é difícil você. Deus abençoe Tiago e esposa. Deus abençoe vocês. Tem algo que é difícil para a gente entender, porque a gente fala de muita coisa, tem muitos espetáculos que reúnem milhares de pessoas cantando, louvando, não tem? Sim ou não? Várias reuniões, vários ginásios, e aí quando fala e canta, e todo mundo pula e tal, não sei o quê, mas a Bíblia não me ensina a discernir as coisas pelo movimento. A Bíblia me ensina a discernir as coisas pelo fruto delas. Você não tem como conhecer a árvore senão pelo fruto. Se o fruto for mau, a árvore é má. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Porque pelos seus frutos conhecereis. E aí ele ainda afirma: não tem como uma árvore má dar frutos bons. E aí, qual é o resultado da igreja brasileira de 60 milhões de evangélicos? Cadê o sal desse povo? Desse povo eu estou no meio dele. Cadê a luz desse povo? Cadê o poder de impacto de uma igreja viva? Porque uma igreja viva, o que aconteceu com os 12? Eles foram aprendendo para se tornar coluna. Daqui um pouco eles estão reunidos no cenáculo, já tinham confessado Jesus, já eram de Jesus, falando isso para você entender. E aí vem a promessa, o Espírito Santo é derramado e enche aproximadamente 120. Um levanta e prega. Quase 3.000 almas se convertem. E se convertem para receber o que eles têm. A igreja foi impactando a terra porque estava avivada. Onde a igreja estava, avivamento estava, milagre estava, obra maravilhosa estava. Cadê esse impacto? Está entendendo o porquê da pergunta? Cadê esse impacto? Uma menina no Antigo Testamento, e nós vamos no universo bíblico, uma menina é levada para dentro da casa de um certo Naamã. O impacto dessa menina na casa é a salvação e a cura do patrão dela, que ela devia odiar, mas estava amando. Uma menina. Nós temos casas, eu não quero aqui nem pensar, porque às vezes eu posso lembrar de casas, mas eu só quero falar o que Deus está me dando aqui, não é? Nós temos casas que às vezes 2, 3 crentes moram lá e não tem impacto nenhum. Um crente numa casa deve ser a luz que ilumina a casa. Não é isso que o texto de Mateus 5,16, que depois vai falar de sal e luz e tal, fala para nós? Se a luz é colocada no veladouro, toda a casa é iluminada. A luz, quantas luzes? Uma. Ele está falando de uma. E o que é isso? As nossas obras. Ou seja, os nossos frutos. Aquilo que sai de nós tem que impactar a casa. Aquilo que sai de você tem que salvar a sua família. Quantas histórias nós temos de uma vovó que aceitou Jesus e toda a família foi vindo para Jesus? Sim ou não? Cadê esse impacto? Onde está o impacto? Aí tem algumas coisas. Hoje vai ser mais de introdução. Podemos falar desse assunto mais vezes? Nós temos que tomar uma decisão radical. E quando digo radical, não tem nada de pavor, não tem nada de má educação, de comportamento para discriminar ninguém, não. Decisão de impacto radical. A partir de hoje eu sou de Deus. E esse eu sou de Deus não tem nada a ver com
discurso. Não, eu sou. A partir de hoje eu não minto, não engano, eu falo a verdade, cheio de amor, mas é a verdade. Não traio Jesus, não bebo, não fumo, não drogo, não prostituo, não entro na internet para ver anarquia. A partir de agora eu sou de Deus. O que está faltando em nós é sal e luz. Sal e luz é para quem vive com Jesus. E eu quero lembrar você novamente, e eu gostaria que você não tomasse isso como alguém te afrontando ou coisa semelhante, mas você que diz que não consegue abandonar o pecado que pratica, se você ao praticá-lo souber a partir de hoje que se praticar sua mãe morre, você pratica? Por favor, responda. Sim ou não? Por que que as pessoas dizem que no caso de morte de alguém não pratica, mas se não morrer ninguém eu não consigo? Lerdeza, falta de decisão verdadeira. É isso que eu quero chegar, falta de decisão verdadeira. Irmãos, nós não devemos representar, nós devemos ser. O hipócrita é o que representa. A palavra hipócritos, na etimologia dela, depois vai vir persona, aquele que fazia uma representação daquilo que não era, fingindo ser o que não era. Então, você, e eu falo com temor e tremor, irmãos, porque não existe super-herói, mas você tem o poder de fazer coisas melhores do que tem feito, maiores do que tem feito. Você tem poder de ser sincero, de ser honesto, de encarar qualquer problema. Você foi feito para isso, para encarar, para superar, para ir além. Isso não é mensagem de triunfo não, isso é a revelação de quem somos. Vai lá para o Guinness Book e veja lá, pessoas que fizeram coisas absurdas. Não é possível que esse homem fez. Porque nós temos um cérebro, uma máquina pensante perfeita. O problema é a preguiça de pensar, é a preguiça de decidir, é a preguiça de ir. O problema é o mau caratismo de não assumir o que precisamos assumir para que haja cura. Você chega no médico, o médico fala assim, como é que você está? Ele fala, estou bom. Fala, então o que você veio fazer aqui? Não, mas é porque minha mulher mandou vir cá, então ela tem um motivo. Por que só a mulher mandou você vir aqui? Não, ela está falando que eu estou com dor. Você falou para ela que está com dor. Eu estou, mas eu falo onde é a dor. Paga uma consulta. Quando é o caso. Nós temos que assumir onde é a dor, onde é o problema, onde é a carência. Aquele negócio que, né, na época lá, e os meninos discipulando sempre falam, quem confessa a tentação, não confessa pecado, porque tem ajuda, supera e vence. Nós temos que aprender a levantar, eu não quero que Jesus seja envergonhado na minha vida, isso tem que nos constranger. Quando uma pessoa trabalha numa empresa, aí o outro fala assim, a hora que descobre que o outro é evangélico. Você é evangélico? Ah, rapaz, você tem que tomar vergonha. Você é evangélico? E as mentiras que você fala aqui? E você olhando onde não deve olhar aqui nas moças? E você desejando o que não deve desejar aqui com os rapazes? Nós estamos muitas vezes envergonhando. Deixa eu falar uma coisa com tristeza. A igreja brasileira hoje não tem testemunho de vida. E eu falo sabendo dos tantos santos que Deus tem e pessoas, só que as pessoas que não querem viver o evangelho chegam na frente com seu mau testemunho. Na sua família, por certo, tem alguém que diz, eu ir para a igreja, para ser crente igual fulano de tal, porque eles não conhecem a verdade. Mas se eles vissem uma igreja cheia do sal, da luz, das obras, do fruto,
Eles não precisavam nem ouvir testemunho de nada e nem pregação. Eles vão querer ir onde você está indo, porque o lugar que você está indo está mudando a sua vida e eles também querem mudança. Por isso que depois do arrependimento, avivamento. É o avivamento que nos impulsiona a isso. É o avivamento que nos dá graça para isso. É o avivamento que nos dá força para isso. E nós devemos chorar, implorar. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Amém? Podemos continuar esse assunto mesmo? Esse assunto não faz você ficar revoltado, não, com a palavra? Tome bastante cuidado, queridos irmãos. Porque nesses dias, muitos teriam comichões no ouvido, para ouvir e para levantar doutores para si, porque não suportarão a sã doutrina. A gente tem que ter muito temor, porque a sã doutrina é tudo que eu preciso para saber andar com Jesus. O que é sã doutrina, pastor? São as doutrinas fundamentais para que eu seja de Deus e Deus me tenha. E o povo desse tempo, segundo Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, não teria como suportar, porque eles se tornariam gananciosos, amantes de si mesmos. Eles querem só o que dá lucro para eles. E Jesus falou assim: vem, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, vem. Não tem como, esse é o segredo. Se eu pregar o contrário, eu serei um mentiroso. Eu tenho que falar o que de fato é bíblico. No Antigo Testamento, o verbo hebraico é ir, H-Y-H, que significa avivar. Ele tem o significado primário de preservar. Nós vamos pegar cada palavrinha aqui, fica legal, né? Quando Deus me dá avivamento, Ele me preserva. Verdade ou não é? E se eu sou sal, o sal preserva. Também tem o significado de manter vivo. Gente, é tão desesperador olhar para um crente que foi vivo, mas agora está morto. Eles abaixam a cabeça, não olham para você. Não é quem abaixou a cabeça agora, não. Estou falando lá na frente, tem hora que coincide. Eles não querem saber dessa questão de, rapaz, se Deus quer me salvar, Ele me salva. Só que não é assim não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Tem que ir a Ele. Quando o avivamento vem para mim, ele me mantém vivo espiritualmente. Porque Apocalipse 3:1 diz que tem gente que tem nome de que vive, mas está morto. Aqui é a vida que me mantém vivo em Deus. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Meu irmão, quando eu estou avivado, a vida de Deus está em mim. Quando você está avivado, a vida de Deus está em ti. Quem é o diabo para levantar contra o Deus que está na sua vida? Por isso que João fala, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Por isso que é importante isso aqui, livrar do mal. O homem, a mulher, a pessoa, quando ela é de Deus, o diabo vê de longe. Ele não pode tocar. Os nascidos de Deus não vivem pecando, o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca.
1 de João 5,18. Há um mistério maravilhoso quando a gente é de Deus. Pastor, mas as provas não aumentam? Aumenta. E por que Deus permite? Porque Ele nos prepara para o céu. Porque Ele nos prepara para obras maiores aqui. Porque Ele deu um mandamento, não neófito. Então, se o neófito não pode ser levantado, Ele vai amadurecer o neófito para que ele seja levantado. E Ele amadurece através das provas, dos testes que Ele envia. Tem hora que Deus põe-nos em teste, e a pessoa, porque às vezes falta caráter, ela pensa que o teste é uma provisão de Deus. Tipo assim, ela precisa de R$100, aí ela vai num caixa para pagar um negócio, e o camarada dá R$100 a mais de troco. Eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Deus vai roubar de alguém para dar para você? Porque no final do caixa, quando faltar os 100, quem vai pagar? A funcionária. Aí Deus tiraria da funcionária, no sentido é roubo, sim ou não? Está pegando de um e dando para o outro. Deus estaria nisso? Uma pessoa de caráter vai fazer o quê? Senhor, o Senhor está me provando, sabe que eu preciso, mas olha, isso aqui não é meu. Deus te abençoe. E Ele prova, daqui um pouco Ele abençoa. Diga comigo, naquilo que Deus me prova, é que Ele quer me abençoar. Pastor, estou numa luta financeira. Seja fiel para você ver. Seja dizimista, ofertante e fiel a Deus. Não adianta ser dizimista e ofertante, porque Deus não está à venda. Tem que ser fiel com a vida no altar primeiro. É isso que Malaquias fala. Primeiro eu quero você, depois você seja fiel. Então, meus irmãos, passe pelas provas e deixa Deus amadurecer. Daqui um pouco você está mais avivado do que imagina. Então, essa é uma consequência natural em toda vez que Deus aviva. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal e do pecado, tira a escória e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa. Quando Deus derrama avivamento, Ele derrama a cura da situação. O que Ele falou em 2 Crônicas 7,14, que nós sabemos de cor e salteado? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Olha aí, avivamento vem para sarar tudo. Quando os reis achavam o livro de Deus, porque o avivamento vem pela palavra, não tem como, não existe avivamento sem palavra. Quando você vê um movimento, que lá nem se prega a palavra, não é avivamento, é movimento. E o Espírito Santo pode estar lá? Pode, mas não é o avivamento. O avivamento, o princípio é pela palavra. A palavra é o centro de tudo. Quando você vê os avivalistas verdadeiros, tanto da palavra, quanto os históricos pós-bíblicos, pós-período bíblico, quando você vê os avivalistas, eles estão pregando, e multidões estão convertendo. Esse avivamento na vida dos pregadores. Depois nós vamos falar do avivamento para a igreja e outra coisa, mas vamos aqui. Então, ele derrama o avivamento e as sociedades são impactadas, mudadas. O verbo avivar em suas várias formas é usado, se quiser anotar, mais de 250 vezes no Antigo Testamento, das quais 55 vezes estão num grau chamado piel. Um verbo, nas formas do piel, expressa uma ação ativa, intensiva, no hebraico. Então, o avivamento é a intensidade de Deus em mim, e eu me tornando intenso em Deus.
O avivamento é sempre indicado como uma obra ativa e intensiva de Deus. Alguns exemplos de sua ocorrência são as clássicas orações de Davi, como esta. Vamos ler aqui, Salmo 85, 6. Está assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? A oração de Abacuque, 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Você, o que você pensa? Tem hora que você tem que mudar as perguntas, porque tem gente que vai no politicamente correto a resposta, né? Mas, será que Deus está ou não irado com a igreja brasileira? Não responda imediatamente, não. Pensa, reflita. Se eu fosse Deus, eu não sou, mas um dia eu quero morar com Ele eternamente e ser semelhante, porque a Bíblia diz que como Ele é, nós o seremos. Se eu fosse Deus, eu estava olhando para a igreja e cobrando: cadê o sal que eu dei a vocês? A apresentação dos varões foi muito bonita, né? Estas mãos que semearam. A igreja brasileira, ela passou a evangelizar, fazendo proposta de cura e de milagres e nunca de salvação. Vem que Deus resolve. Vem que Deus faz. Vem porque você é o cara. Você é o centro de tudo. Você entrou... Você é o centro de tudo. Sem você, Deus fica triste. Foi endeusando. Enquanto os nossos irmãos africanos estão dizendo: não importa o que nós vamos perder, ter Jesus é acima de tudo o mais importante. Verdade ou mentira, por favor? E aqui há ricos e abastados, grandes templos, suntuosos, e o povo dizendo: não, hoje não. Olha, Deus vai nos dar um banquete nessa noite. Ah, não, hoje não, hoje eu tenho um negocinho para fazer. Quando a igreja nasceu e começou a perseguição, eles se reuniam em cavernas, lugares isolados, correndo o risco de morrer, mas não corriam o risco de perder Jesus. Onde está o fervor da igreja? Porque fervor não é glória a Deus e línguas estranhas. Fervor é uma decisão de honrar a Jesus, custe o que custar. É um compromisso, é uma aliança. Não tem a ver com a igreja, a Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério Nova Alexandria. Não. Tem a ver com o Deus que está na igreja e o propósito dele, o querer dele, a vontade dele, a palavra dele, o agir dele, a maneira dele, é ele, é a pessoa dele. Ah, a minha igreja é melhor do que a igreja do fulano. Deus não quer isso no meio de nós, irmãos. Para você a melhor igreja pode ser essa, eu não sei, mas é um exemplo. Para você pode ser essa, mas para o irmão que faz a parte da outra igreja, para ele é a outra. Então, minha igreja não é melhor, ué. Minha igreja é o lugar certo onde Deus me pôs para servir. Mas as igrejas são do Senhor. E Ele é o cuidador da igreja, Ele ama a igreja, Ele tem zelo da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então, eu me alegro na minha igreja, mas não condeno a outra, porque nós somos um só povo. A salvação não é na denominação, a salvação é no compromisso com o Salvador, com a palavra dele, com a vontade dele me conduzindo. Concordam sim ou não? No Novo Testamento encontramos as palavras no grego que expressam o conceito básico de avivamento. Elas, são elas: egeiron,
Egeiró, não, lembrei do cenáculo. Egeiró, Anastasso, Anatsoi e Anacainon. Outras palavras gregas comparam o avivamento ao reacender de uma chama que se apaga aos poucos. Avivamento, eles comparam, é o reacender de uma chama que estava se apagando aos poucos. 2 Timóteo 1,6, por exemplo. Ou uma planta que lança novos brotos e floresce novamente. Filipenses 4,10. Então, avivamento é quando, preste atenção nisso, eu estou desfalecendo, eu estou murchando, eu estou apagando, e Deus derrama avivamento, e eu sou reacendido. Envia-nos o avivamento, Senhor. No Novo Testamento grego, as palavras supracitadas aparecem no contexto de avivamento apenas 7 vezes, embora a ideia básica de avivamento seja sugerida com mais frequência. Uma possível explicação para o uso escasso dos termos, em comparação ao Antigo Testamento, é que o Novo cobre apenas uma geração, durante a qual a igreja cristã desfrutou, na maior parte do tempo, um grau incomum de vida espiritual. Enquanto várias gerações são citadas e existem os vários avivamentos do Antigo, no Novo é uma geração avivada, que nasceu no Calvário, que foi cheia no cenáculo e que espalhou na terra brasa e fogo. Mas quando a gente lê Atos dos Apóstolos, você vê essa igreja viva desse jeito. Uma igreja decidida. Quando alguma coisa ia prejudicar a igreja, ela tirava do meio. Alguém chegou para o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, e mentiu para ele, morreu. A igreja era cheia da glória de Deus. Deus dominava aquela igreja. Irmão, imagine se Deus fosse matar os mentirosos que estão no meio de nós hoje. Sejamos honestos, vai morrer muita gente. Só que a Bíblia diz que quem mente não vai para o céu. Sim ou não? Mas mesmo ouvindo isso, os mentirosos continuam mentindo. Como que pode ser isso? Falta vida de Deus em nós. Quando Deus vier morar em nós, nós teremos tanto temor que nós não teremos coragem de ousar mentir. Porque a presença dele provoca temor. Temor e tremor. Quando Isaías viu a glória e a santidade de Deus, eu vou morrer. Antes ele estava falando que os outros iam morrer. Então, quando Deus traz a glória dele, a santidade dele, o avivamento dele para nós, a gente primeiro tem medo de se perder. Quando a gente vai falar algo para o outro, você fica olhando para ver se a trave não está no seu. A Bíblia diz, não julgueis. E aí ele me fala a maneira certa de julgar. Se você vai tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave primeiro que está no seu. Ou seja, só atire a pedra se você não tiver pecado. Mas a gente se torna acusadores. Eu digo a gente em contextos gerais, viu, irmão? Graças a Deus tem muita coisa boa no meio de nós. Mas eu estou falando isso para a gente acordar para o avivamento. O nosso inconformar vai trazer muita coisa boa de Deus para nós. Eu não estou conformado com a vida que eu estou levando. Eu quero mais unção, eu quero mais graça, eu quero mais presença, eu quero glorificar Jesus mais. Eu tenho que servir mais, eu tenho que me ocupar mais, eu tenho que saber me ocupar, não como um profissional, não como alguém que quer ser famoso, não como alguém que quer ser conhecido por causa de A ou B, não, eu quero me ocupar mais porque eu quero chegar no céu com as mãos cheias, eu quero fazer algo que o Senhor naquela eternidade olhe para mim e diga assim, eita meu filho, hein, que bom, você fez muita coisa com a minha graça.
Você tem esse desejo ou a cara vai ficar feia ainda? Deus nos chamou para sermos vivos. Mas, como sempre, nós falamos aqui, para falar o que é avivamento, tem que falar o que não é. No conceito do pastor Hernandes Dias Lopes, tem muita coisa gostosa a respeito do que não é. E ele cita, avivamento, diga comigo, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Quinta-feira vai ser, a gente fala isso para que as pessoas venham com um propósito. Mas eu não posso dizer teologicamente, quinta-feira vem porque vai ter avivamento. Não, quem manda avivamento é Deus. E Ele vai decidir. E o que Deus quer achar em mim para que Ele decida mandar o avivamento? Fome e sede. Não é fome e sede, eu quero que você entenda bastante, porque a gente, entenda bem, porque a gente tem que realmente pregar e fazer as obras. Mas não é avivamento para que eu pregue. É avivamento para que eu seja de Deus. Escute, preste bastante atenção, abra seus olhos, traga a mente para cá, em nome de Jesus. O dia que Deus nos avivar, nós não teremos falta de nada. Nós, enquanto tivermos falta de alguma coisa e por causa disso não estamos bem, é porque o avivamento não está lá. Eu conversei com uma missionária esses dias, e ela não estava bem por causa dos desafios e tudo mais, e tal. E ela falou, pastor, tal, não sei o que e tal. Aí, eu falei, mas o negócio ali está angustiante mesmo, eu pensei, né? Mas vamos orar. Quando nós oramos, mas Deus fez obras lindas demais, derramou da glória. E ela lá do outro lado do telefone, e Deus fazendo, e falando, e renovando, e avivando, e dando visão, e foi tremendo. Aí quando terminou, assim, e agora, como é que está aí? Tudo bem. Falei, mas você notou que os problemas ainda são os mesmos? O que falta é a presença, é o renovo, é a graça. Se nós soubéssemos disso de maneira consciente, missionária Eliane, a gente entrava correndo dentro da igreja para receber a próxima porção. Você não entendeu, não? A gente entrava correndo dentro da igreja para receber a próxima porção, porque nós não saberíamos viver sem essa presença. Mas aí a gente fica no culto assim, trabalhei demais, estou cansado. O dia que essa presença vier, você vem do trabalho cansado, dizendo, aleluia, mas eu vou ver, eu vou. É assim ou não? Aí chega no culto e é renovado. Porque a presença, a gente tem saudade, a gente tem fome, a gente tem vontade, a gente quer, a gente deseja. Eu estou falando aqui, eu estou desesperado, porque eu estou vendo a cara de muitos que não estão entendendo patavina nenhuma do que está ouvindo. Porque o seu interesse não é Deus, o seu interesse é as benesses de Deus. O avivamento não vem para quem quer pão, o avivamento vem para quem recebe o pão vivo do céu. Mas Deus não sabe o problema que eu estou enfrentando. Se você tivesse fome dele, esse problema era nada, mesmo sendo tudo. Entende isso ou é difícil também entender? Avivamento não é ação da igreja.
mas de Deus. Avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja não promove nem faz. A igreja não é agente do avivamento. A igreja não agenda e nem programa avivamento. A igreja só pode, olha o que nós temos que fazer: buscar o avivamento e preparar o caminho da sua chegada, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas não adianta a igreja preparar o caminho, ou seja, preparar o caminho é apontar por onde devemos ir biblicamente, se você não buscar, porque ele não virá para quem não quer, ele não virá para quem não tem fome, não tem sede. Ah, mas eu vi um camarada que foi batizado com o Espírito Santo, ele não estava nem pensando, pastor, ele foi batizado. Bom, ser batizado é uma coisa, avivamento é outra. O que aconteceu depois do batismo? É a pergunta. Tudo, preste atenção, tudo que você precisa na sua vida é de um verdadeiro avivamento. Vou repetir, tudo que você precisa na sua vida é de um verdadeiro avivamento. Tem fome aí? Se tem, levanta a mão e dê glória a Deus. O dia que esse avivamento vier, você vai ser tomado por Deus. Aí Deus começa a dirigir você, porque você é peça importante. Pastor, todo mundo é importante para Deus todo mundo é importante, mas para a obra de Deus, a peça importante é aquela que se rende a Ele. E aí Deus vai movimentar você pelo que está em você. Ele me tirou de Goiatuba e mandou para cá pelo que Ele pôs em mim. E não sou eu, é o que Ele pôs em mim, mas havia fome e havia sede. E Ele vai fazer isso conosco. É por isso que eu não quero avivamento, pastor, eu quero é ficar aqui. Então você é um desviado. Como assim, pastor? O dia que você souber qual é o Deus que você serve, o seu prazer será se render a Ele e à vontade dEle. Ou está errado o que eu estou falando? Você acha que Deus é irresponsável de te soprar para um lugar que Ele não sabe cuidar de ti? Escute, não é Deus que vai morar com você, é você que vai morar com Deus. A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana. Eu quero, mas você tem que desejar. Eu te dei, mas você tem que conquistar. Eu apontei, mas você tem que ir. Eu abro o mar, mas você tem que chegar na praia. Sim, a minha presença pela arca é real, mas se você não tiver na vida correta, a arca não adianta nada. Entende? Nós temos a nossa parte. Nós temos que mergulhar em Deus fazendo o que nós devemos fazer enquanto servos de Deus e árvores plantadas junto a ribeiro. O avivamento jamais virá da maneira que Deus quer com a igreja, se a própria igreja não preparar o caminho. Entenda essas coisas. Sem oração da igreja, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca, não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito Santo. Contudo, quem determina o quando e o como do avivamento é Deus, Ele é soberano. David Braner orou vários anos pelo avivamento entre os índios peles vermelhas no século XVIII. Aquele jovem, ajoelhado na neve, suava de molhar a camisa, ajoelhado na neve, suava de molhar a camisa em agonia de alma, em oração fervente, em favor daqueles pobres índios. Quando o seu coração parecia desalentado, e já não havia prenúncio de chuva da parte de Deus, o Espírito foi poderosamente derramado, e os corações se dobraram a Cristo aos milhares.
a orar até romper. Diga, avivamento não é mudança doutrinária. Avivamento não é mudança doutrinária. Cometem ledo engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Já falamos um pouco sobre isso. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. Por quê? Nossos pés não estão firmados em Cristo. Nossos pés estão firmados na rocha. E a rocha, segundo o que Jesus está falando, é a palavra dele que deve ser praticada. Desprezar a doutrina é querer levantar um edifício sem lançar o fundamento. Desprezar a doutrina é querer pôr um corpo de pé e em movimento sem a estrutura óssea. Não há vida piedosa sem doutrina. A doutrina é a base da ética. A teologia é mãe da ética. Provérbios 23, 7. Assim como o homem crê no seu coração, assim ele é. Então eu preciso da doutrina, eu preciso da palavra. O que é doutrina em grego? Didaquê, que quer dizer conjunto de normas bíblicas. É um conjunto de normas bíblicas que me rege, que me comanda, que me dirige. Deus foi quem me fez e Ele sabe me dirigir. Deus foi quem me fez e Ele sabe fazer com que eu funcione bem, segundo a vontade dEle. Vida sem doutrina gera misticismo e experiencialismo subjetivista. Avivamento sem doutrina é fogo de palha, é movimento emocionalista, é experiencialismo personalista e antropocentrista. Deus tem compromisso com a verdade e a sua palavra é a verdade. E todo avivamento precisa estar fundamentado na palavra. Tem que ser norteado pelas escrituras, não por sonhos, não por visões, não por profecias, mas pela palavra de Deus. Então, quando houver uma visão, a palavra está concordando. Quando houver um sonho, a palavra tem que concordar. Quando houver uma profecia, a profecia maior que a palavra tem que concordar. Senão, não pode, não é. Ah, mas Deus falou para mim, peraí, Deus falou para você e a palavra dele diz que é o contrário que ele pensa, então não foi Deus. Foi para isso que Deus nos deu a palavra, para peneirar todas as coisas pela palavra, consultar a palavra. Nós temos que ser bereanos. Paulo pregava, os bereanos consultavam na palavra se o que ele estava pregando era de fato da palavra. Entende isso? É a palavra que nos orienta, nos dirige. Precisa estar dentro das balizas da Bíblia e não dentro dos muros de revelações subjetivistas, muitas vezes feitas na carne, e é mesmo. Muitas vezes o profeta pega a dor da pessoa e começa a falar, até pensando que é Deus, mas não é. Nós temos que ter discernimento. Um dos dons mais preciosos deste século é o discernimento. Tem gente fora do caminho hoje porque a profeta falou que não era para estar mais naquela igreja e naquela outra. E a pessoa já não estava bem na igreja, pegou como profecia legítima, saiu da direção de Deus, daqui um pouco está perdido. Eu costumo dizer e vou repetir aqui, quando você sair de uma igreja, se for Deus que está te tirando, você tem que sair chorando, querendo ficar. Como assim, pastor? Porque na igreja que a gente é avivado, que a gente faz parte, a gente tem amor. A gente ama as pessoas, a gente tem comunhão com as pessoas, a gente faz parte. E aí a gente sai chorando. Outro dia uma irmã veio aqui se despedir, eles mudaram lá para perto da sede, então eles vão congregar perto da sede, irmão Carlos e irmã Rosana. Irmã Rosana soltou lágrimas aqui, uma atrás da outra. Aqui Deus me mudou, Deus me abençoou e tal, não sei o que fez. Eu falei, amém, minha filha, que Deus te abençoe, mas chegou um novo tempo e tal.
Tem que ser assim. O lugar que você está, se você está odiando, é porque você está com algum problema. Quem sabe você talvez tenha até razão do problema, mas você tem que trazer o problema e resolver ele, porque o lugar que Deus te plantou é para produzir, é para se alegrar, não é para ficar com a cara de quem pediu não ganhou, não. Não é para ficar fazendo coisa para implicar os outros, não. É para vir e fazer parte, estar junto. O avivamento faz isso. Agora, nessa altura, é bom eu falar, eu coloquei aqui, sobre o tripé do verdadeiro avivamento. O tripé que também é o tripé do cristianismo. Diga comigo: ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. Eu sei que a palavra é complicada, mas nós vamos entender aqui. Se estas coisas não estiverem no avivamento, ou não é avivamento, ou ele vai estar acabando logo, logo. Por quê? Ortopraxia, ortodoxia, vamos pela ordem. Ortodoxia. A ortodoxia é a palavra correta, é a doutrina correta, é a Bíblia Sagrada, ortodoxia. Tem que ter no avivamento. O que dirige o avivamento é essa aqui, ortodoxia. A palavra de Deus. E quem está numa igreja que está sendo cada dia mais cheia da presença de Deus, tem que ter a coragem, a ousadia de estar sempre falando esta palavra. Porque senão aquilo ali vai esfriar logo e vai acabar. Nós temos uma expressão, né? Eu prefiro um menino que profetiza do que um adulto que não crê em profecia. Tudo bem, legal, muito bem. Mas o menino não pode continuar menino, ele tem que crescer. Sim ou não? Paulo falou, eu deixei as coisas de menino, quando eu me tornei adulto. Eu tenho que me tornar adulto espiritualmente, eu tenho que crescer espiritualmente. Vou falar uma coisa que você vai pensar que é sem educação, mas não é, você vai entender no final. Eu não estou nem aí com o que você está pensando de que é e de que não é. Eu tenho que pensar no que é certo eu fazer para servir a Deus. Eu tenho que ter consciência ligada com Deus e que isso é o que tem que ser feito. E você tem que pensar da mesma forma. Ou não? Não é o cuida-te de ti mesmo e da doutrina? Que Paulo falou para Timóteo. Ô Timóteo, não adianta você pregar a doutrina, você não cuidar de você. Você tem que cuidar de você, você tem que ter posição com Deus, você tem que ser de Deus. Você tem que preocupar com o seu caráter, com a aparência, você tem que preocupar com tudo isso, porque as pessoas estão querendo ver Jesus em você. Então você tem que ser um livro aberto para essas pessoas. Mas hoje as nossas desculpas é, eu sou imperfeito. Todo mundo sabe que eu sou pecador. Quem é bom aqui? Não existe bom, porque não sei o quê. Ou seja, não é que a pessoa talvez esteja vendo o que deve ver na natureza perversa humana, não. Mas ela está dando uma desculpa para não mudar. E nós podemos mudar. Olha para cá. Tem gente que não crê em Deus e é mais honesto que muitos que estão no meio de nós. E nós que cremos? Eu não sei não, hein? Naquele céu onde entrou pessoas que tiveram que dar a vida para entrar, não é qualquer malandro que vai chegar lá. Tem que ter vida com Deus. Em Jesus vemos uma doutrina que não somente se baseia nas Escrituras, mas que provém do alto e que dá uma interpretação firme, correta e eficaz dos textos sagrados. Segunda coisa, ortopraxia. A ortopraxia é a prática correta da Bíblia. Então tem que ter a Bíblia? Diga, tem. Mas tem que ter a prática correta da Bíblia. Então esse negócio de ficar dizendo, a Bíblia fala que os mentirosos, eu não acredito não, hein? Não acredito que os mentirosos ficaram de fora não, porque eu acho que aí não vai ninguém, pastor. E Deus quer saber se você acredita ou não. Ele escreveu uma palavra e ela não passa. Ela não cai por terra.
A palavra de Deus permanece eternamente. Ah, pastor, estão pensando em adulterar a Bíblia, estão arrumando uns novos textos para adaptar para isso, para aquilo outro. Pois é, mas essa Bíblia adaptada pelos homens, se ela acontecer, e tem umas que já aconteceram aí, a Bíblia de inclusão, não sei o que, já estão lá mudando muita coisa, ela não vai ser aberta no dia do julgamento. No dia do julgamento vai ser abertos os textos originais. E tem outra coisa, não adianta pegar a Bíblia e dizer, agora eu posso ser o que quero. Agora eu posso ser o que quero. Homem com homem, mulher com mulher, eu posso ter 2 mulheres, 3 mulheres, eu posso, porque está escrito aqui na Bíblia. O dia que essa pessoa que está falando essa asneira for salva por Jesus Cristo, ainda que esteja escrito, ela não vai querer. Eu lembro quando Jesus me converteu e alguém quis provar para mim que eu podia beber. Eu falei para ele, irmão, se a própria Bíblia falar que eu posso beber, eu escolho não beber. Deus me libertou. Então essa coisa, ela não tem fundamento para onde Deus já chegou. Onde Deus chegou, a santidade dele chegou, a palavra. Não estou dizendo com isso que nós somos perfeitos ou que eu seja perfeito, mas a obra da conversão é bíblica, real e verdadeira. Sua mente está aqui? Você está ouvindo ou veio só passear na igreja? Quem veio ouvir a palavra? Glória a Deus. Então, tem que ter também, além da ortodoxia, a palavra, a ortopraxia, a prática da palavra correta, a prática correta, né? Tem que ter o terceiro, diga ortopatia. Aí a ortopatia, meus irmãos, é o sentimento correto. Deus não quer obediência revoltada. Deus quer obediência prazerosa. Zaqueu desce da árvore e recebe Jesus gostoso, prazer na alma. Achei o Salvador, alegria. Fui salvo, glória a Deus. Não faço mais parte do mundo, aleluia. Tem gente que fala assim, mas lá no mundo eu era mais feliz. Vai para lá. Vai para lá. Você vai lembrar o que é depressão, o que é angústia, o que é traição, o que é falsidade. Não, pastor, na igreja tem muitos falsos. Então, você entrou nela. Só que quem entra na igreja para ser mudado, não continua sendo falso. Mas os falsos ainda virão, porque na igreja é o lugar de vir gente falsa. Porque eu vim para a igreja e Deus me salvou. Eu não tenho que preocupar com isso, eu tenho que preocupar em servir a Deus e me alegrar com o que Ele já me fez. Tem gente que é vulnerável demais, né? Tem gente que, se falar alguma coisinha, já abala a fé da pessoa. A minha fé fortalece. Não, mas todo mundo não sei o que, fala, é escândalo, mas não sei o que. Eu falei, não, meu filho, o Deus que me salvou está aqui dentro de mim, Ele me salvou mesmo. É aquela expressão de Paulo, eu sei em quem tenho crido. Nós não podemos ser, então não aconteceu nada em nós. Mas quando a Bíblia é a minha única confissão de regra e fé e prática, agora eu tenho um sentimento nela, porque essa palavra é maravilhosa, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí sim, aí eu posso dizer, estou doutrinado por Deus. Tem que ter essas 3 coisas, tem que ter o sentimento, tem que ter essa alma envolvida. Por isso que eles falam, compungidos, varões, que faremos? Está o sentimento ali. E eles querem descobrir o que tem que ser feito, ou seja, me cita a palavra, me ensina a praticar, porque o sentimento eu já tenho. Diga comigo, avivamento não é mudança litúrgica. Avivamento não é mudança litúrgica.
E aí isso aqui pega com os irmãos nossos que eles creem diferente que nós. Põe um fuzuê de coisa na igreja. Vou usar outra palavra, fuzuê é feio, né? O que é fuzuê? A Rosa é que sabe o que é, Rosa? Bagunça? É. Põe umas coisas lá diferentes. Aí você entra na igreja, é assim, eu estou falando porque eu já fui em muitos lugares. Teve uma vez aí que eu fui num lugar que eu saí desesperado. É muito diferente. Como eu já fui do mundão, eu sei o que é uma boate. Como que é o clima de uma boate. Como que é o ajeitar lá das coisas, do jogo de luz e tudo, não sei o que. Aí você entra na igreja e encontra aquilo. Dá um choque. Aí aquele tanto de coisa que se joga e faz, e o show. Se a palavra por si só não mudar as pessoas, elas não serão mudadas por mais nada. Essa palavra, ela tem um poder tremendo. Quando ela é pregada do jeito que é pregada, inspirada por Deus, ela vai sendo lançada como semente, ela vai sendo lançada. Quando ela encontra alguém que quer Deus de verdade, ela penetra no mais profundo da alma, separa juntas e medulas, discerne pensamento e sentimento, e coloca a pessoa desnudada diante de Deus, e ela no final diz assim: eu quero esse Jesus. Luz não faz isso, vela não faz isso, fumaça não faz isso, cor diferenciada não faz isso, o show não faz isso. Quem faz isso é a pregação da palavra. Kalabaruch shekamaradash, marehanasu. Não adianta. Ou a palavra faz o efeito que ela faz, ou nada mais faz. Ouvi a tua palavra e fiquei alarmado. Eles ouviram Esdras recitar a palavra do primeiro púlpito que a Bíblia cita, e eles diziam amém, amém, amém. Eles se prostraram. Na época do rei Josias, quando houve o avivamento, a primeira coisa que aconteceu, achou o livro. Leram o livro, o povo tudo chorava e pranteava: pecamos contra Deus, nossos pais pecaram. Palavra. É a palavra que tem que nos convencer, a palavra de Deus. É essa a palavra. Então, se eu crio eu tenho esse pensamento comigo, talvez eu esteja errado. Mas se eu crio um ambiente onde eles possam olhar para outras coisas a não ser para a palavra, eu estou iludindo ou enganando alguém. É a palavra. É por isso que aqui a gente pede para o grupo de louvor não ficar sambando. Entendeu? Porque você chama a atenção para aquilo. Eu estava pregando em Osório, no Rio Grande do Sul, não me esqueço. Tinham muitas criancinhas assim no banco à minha esquerda, o altar assim, banco à esquerda, uma igreja de médio porte. E acontecendo aqui um pessoal dançando e tal, na coreografia do hino. E aí eu estava com os olhos fechados, que eu não, né? Glória a Deus, aleluia. Aí Deus falou assim para mim: abra os olhos e olhe. Uma coisa semelhante assim. Aí eu já abri olhando para as crianças, que era a direção. Está vendo elas? Aí eu olhei para elas, elas estavam imitando a coreografia. O Espírito do Senhor Deus falou para mim, pela misericórdia dele. Antes o sonho delas, das minhas crianças, era em ser missionárias. Hoje o sonho delas é serem dançarinas. Então dançar é pecado? Não. Mas o que estamos fazendo está incentivando os nossos filhos a fazerem o quê? A serem o quê?
O que nós estamos fazendo enquanto igreja, nós estamos incentivando as pessoas a ficarem alegres e saltitantes, ou nós estamos pregando uma palavra que faz as pessoas ficarem felizes, convertidas, transformadas? Nós somos um centro de recreação ou uma igreja do Senhor cheia de temor e tremor na presença dEle, querendo ouvir Ele falar conosco? Entende o que eu estou falando? Então se a outra igreja é do jeito que é, Deus é que vai cuidar e nós amamos os nossos irmãos. Mas eu estou falando que o avivamento é diferente. É diferente. Ele impacta a gente. Ele transforma a gente, não é o ambiente. Somos nós que somos transformados. E a gente não pode ser transformado porque o show foi bonito, ainda que seja bonito, e nem porque a retórica é bonita, tem que ser porque eu ouvi uma palavra, e a palavra provocou em mim uma decisão. Você consegue se alegrar? Você consegue? Essa palavra, se ela não me mudar, nada me mudou. Jesus é a própria palavra. E avivamento não é mudança litúrgica. Muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, com liturgia animada, com coreografia, instrumental aparatoso. Louvor não é encenação, não é mimetismo. O que é isso, pastor? Adaptação, mudança consoante ao meio. Não é ritualismo, não é emocionalismo, não é apenas seguir formas pré-estabelecidas como bater palmas, dizer aleluia, amém, levantar as mãos. Louvor não é pululância, gingos, danças. Louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não as estende para o necessitado, não agrada a Deus. A Bíblia ordena, ou seja, primeiro a pessoa, depois o louvor. Primeiro a pessoa sendo de Deus, depois as mãos. Primeiro a pessoa sendo de Deus, depois o glorificar. Primeiro eu sendo de Deus, depois a oferta, depois o dízimo. Primeiro eu sendo de Deus, depois pregar, depois cantar. Primeiro eu sendo de Deus, depois evangelizar. É a obra em mim primeiro. A Bíblia ordena levantar mãos santas ao Senhor num gesto de rendição e entrega. 1 Timóteo 2,8. Louvor em que a pessoa apenas saltita e pula, mas não vive em santidade, é ofensa a Deus. É muita falsidade. E olha que nós estamos cantando certas coisas que são profundas demais, sem sentir. Louvor que apenas verbaliza coisas bonitas para Deus, mas não leva Deus a sério na vida, é fogo estranho diante do Senhor. Estão animados? Louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência, e não leva as pessoas a confiarem em Deus, não é louvor, é barulho aos ouvidos de Deus. Quem está dizendo isso aqui é um pastor presbiteriano. Olha o que diz Amós 5,23. Palavras de Deus. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Aquilo que mais agrada a Deus é um louvor perfeito, de corações e lábios puros. Mas uma das coisas que mais desagrada a Deus é quando isso é falsidade. Ele institui as festas, mas aqui ele manda acabar com as festas e não fazer. Deus quer sinceridade. Deus quer corações rasgados. Deus quer vidas contritas, voltadas para Ele. Deus quer coração quebrantado. A palavra quebrantar quer dizer quebrar. Eu tenho que quebrar meu coração diante de Deus. Será que alguém está entendendo? Nós estamos vivendo hoje a época dos shows evangélicos,
showmans, dos animadores de programas religiosos, das concorrências nas várias concorrências de louvor, quem ganha, quem não ganha. O que aconteceu aí com essas pessoas que ganharam lá naqueles programas lá do Raul Gil? Maioria tudo desviado. Porque Deus não quer que um programa secular patrocine o seu servo. Ele é o patrocinador do seu servo. E o dia que chegar a hora, ele abre a porta para a pessoa, ele faz milagre, como fez na vida de Cassiane, de um punhado de gente aí, que tem testemunho sobrando. Mas ele não quer que você seja levantado fora do tempo. Pessoas hoje estão escandalizando o mundo evangélico, cristão. Cantores que mexem com droga, que cheira cocaína, que sobe não sei o quê. Por quê? Porque cantava bem, tinha uma voz bonita e levantaram eles. Deus é quem levanta. E quando chega a hora, Ele patrocina. Nós temos que amadurecer antes. Rock evangélico, músicas das baladas, com ritmo sensual. Ritmos que na verdade já foram feitos no próprio lugar de onde o Satanás reina, porque hoje você não está podendo falar muita coisa, que os caras estão te processando. Música que foi feita lá, ritmos que foi feito lá, e aí traz para o meio gospel, traz para o meio evangélico, porque se eu pegar uma música, uma letra, e colocar numa música que já está na mente de muitos, eu vendo fácil. A preocupação é de venda, não é se é de Deus. Irmão, o céu tem inspirações inéditas, milhões e milhões de vezes a mais do que qualquer pessoa dessa terra. Mas a gente não quer pagar o preço. Um certo amigo querido, eu falei para ele sobre uma mensagem que Deus tinha usado quando nós estávamos conversando, um aconselhando o outro e tal, e um certo amigo falou assim: me passa aquela mensagem que eu quero pregar ela. Meu Deus do céu. Aí, ele logo após passou uma outra mensagem depois, e disse assim: não precisa mais não, tipo assim, não precisa mais não. O Espírito Santo falou assim: se eu dei para ele, se você me buscar, eu não vou dar para você também? Busque do Espírito Santo. Não fica pegando na internet, não fica pegando no livro do outro. Não. Você pode pegar as inspirações, as revelações, o conhecimento, mas a mensagem, não faça isso não, receba do céu. Busque na oração, busque no jejum, passe pelo trilho. Ah, pastor, as mensagens que eu recebo não são tão profundas, não são tão legais, pastor, não sei o quê. Começa com essas que não são tão profundas, porque é assim que Deus vai amadurecendo. Aí você vai chegar a hora que Deus lhe der mensagens profundas, e não vai se exaltar, porque amadureceu e a bênção de Deus está na sua vida. Presta atenção na palavra, pelo amor de Deus, receba essa palavra. Davi, no Salmo 40, o versículo 3, fala-nos sobre as balizas do louvor que agrada a Deus, e eu vou encerrar aqui. Olha o que diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Primeiro, vemos a origem deste cântico. E me pôs nos lábios. Este louvor vem de Deus e não do homem. Deus colocou nos lábios. E é interessante que quem tem o dom de composição, a pessoa está parada assim, de repente vem a inspiração, você vai cantando. E daqui um pouco já está pronto, uma letra profunda, em 5 minutos está pronto. Porque foi Deus que pôs. Foi Deus quem trouxe. Aí, segundo, vemos a natureza deste cântico. E me pôs nos lábios um novo cântico.
Não é um novo de edição, mas novo de natureza. É um cântico que expressa a marca da sua nova vida, liberta do tremedal de lama. Terceiro, vemos o objeto desse cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Este cântico não é para entreter ou agradar o gosto e preferência das pessoas. Não é um cântico para o dia dos namorados. Esse cântico vem de Deus e volta para Deus. Deus é o seu alfa e o seu ômega. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, o quarto. Vemos o resultado deste cântico. Primeiro, a natureza. Segundo, nós vimos... primeiro nós vimos a origem. Segundo, a natureza. Terceiro, o objetivo do cântico. E quarto, o resultado do cântico. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O louvor bíblico leva as pessoas a temerem a Deus e a confiarem em Deus. O verdadeiro louvor leva as pessoas a se voltarem para Deus. O louvor que nós cantamos, principalmente o último hoje, nos levou para o colo de Deus. E estava exaltando quem? O próprio Deus. O louvor não é para as pessoas, é para Deus. O louvor não é um espaço da liturgia. Louvor é a totalidade da vida. Vocês não entenderam, né? A nossa vida tem que ser um louvor para Deus. Olha o que diz Salmo 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. À luz destas coisas, é preciso dizer que o avivamento não é mudança litúrgica, é mudança de vida. Avivamento não é histeria carnal, é choro pelo pecado. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. Todavia, é preciso dizer que, embora o avivamento não seja mudança de liturgia, todo avivamento mexe com ela, com a liturgia. O avivamento desinstala a liturgia ritualista, cerimonialista, formalista, fria e morta e põe em seu lugar uma liturgia viva, alegre, ungida, onde há liberdade do Espírito, sem abandonar a ordem e a decência. Amém ou não? Amém. Em época de avivamento, a liturgia é desengessada, e o povo com alegria e liberdade do Espírito adora a Deus em espírito e em verdade, sem regras rígidas pré-estabelecidas. Cada culto é um acontecimento singular, novo, onde há abertura para o que Deus deseja falar e fazer com seu povo. J. Packer, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, ele diz: não há nada mais solene do que um cadáver. Há cultos solenes que são mortos. Embora o avivamento não seja mudança litúrgica, todo avivamento muda a liturgia, tornando-a bíblica, alegre, ungida, dirigida pelo Espírito. Devemos clamar como os puritanos: queremos liturgia pura. Quando o louvor, ele se levanta para Deus, ele é levantado por nós para Deus, o grupo de louvor conduz a igreja a adorar a Deus, aí ele disse: eu habito no meio dos louvores.